Bem, pessoal, voltando aqui com a matéria de conhecimentos de hardware e software, nós estamos falando de memória. Então, na aula passada, nós falamos da memória RAM, né? Memória principal, na verdade, falamos da memória principal, que é a famosa, né, que são as famosas memórias ROM e RAM, ok? ROM nós já vimos todas as informações sobre ela, uma memória permanente, uma memória que vem no corpo da placa-mãe, né, uma memória que traz o firmware, que são programas que gerenciam a placa-mãe. Perfeito? A RAM, no bloco passado, nós também falamos sobre as suas características, ok? E falamos dos seus tipos e subtipos. Eu, fechando a aula, eu coloquei aqui para vocês o CP, a cache e a RAM, que na verdade constitui o desempenho do seu computador, não é verdade? Então a primeira coisa que você vai fazer quando você quiser comprar um computador é conhecer a placa-mãe. Então você compra uma placa-mãe bacana e você coloca um processador legal, uma cache e uma RAM. Com isso você vai ter um computador rápido. Eu perguntei para vocês qual era o componente mais rápido do computador. Mais rápido não, desculpa, mais importante do computador. E nós chegamos à conclusão que era o chipset, porque ele gerencia toda a comunicação, não é toda a comunicação na placa-mãe, o que até falei com vocês que a placa-mãe tinha algumas ruas, rodovias, estradas, não é? Para facilitar um pouco naquelas conexões elétricas, naqueles caminhos que temos na placa-mãe. Chamamos de estradas, rodovias em ruas. E falei que o chipset, ele na verdade, ele gerencia todos os componentes positivos da placa-mãe e também a comunicação. O CP nós sabemos que é o processador, que é a CPU. E o CP tem algumas características que nós temos que guardar. Então, a primeira característica, né, ele é o componente mais rápido do seu computador, da sua placa-mãe. Então, o componente mais rápido do seu computador, da sua placa-mãe, se chama processador. Segunda característica, ele registra. Ele vai registrar todas as informações que vão entrar e que vão sair do seu computador. Terceira característica, ele controla as informações que vão entrar e as informações que vão sair. Controla, né? A informação entrou e vai, coloca o endereço, aí manda para o processamento, para o registro. E a última, faz cálculos. Ele também faz cálculos. Então, essas são as características do nosso processador, ou CP, ou CPU, também às vezes conhecido como cérebro do computador e às vezes também conhecido como componente mais rápido do computador. Eu já vi muitas questões, eles colocando, né, as bancas colocando, marque abaixo o componente mais rápido do computador, processador. Marque abaixo a memória mais rápida do computador. Marque abaixo o componente mais importante do computador. Então, quando ele colocar o componente mais importante, chipset, porque ele tem todo o controle, todo o gerenciamento da comunicação, do tráfego de dados que acontece na placa-mãe. O mais rápido, processador. O componente mais rápido, processador. E a memória mais rápida? A memória cache. Ok? Já falei com vocês que nas provas de concurso, cache e RAM são memórias diferentes para as bancas. As bancas vão trabalhar como se fossem memórias diferentes, mas sabemos que na verdade a cache é uma SRAM, que é um tipo de RAM, beleza? Então a cache ela tem algumas características. A primeira, otimização. É a característica mais importante. Como é muito rápida, ela otimiza. Perfeito? A segunda característica é o registro. Ela vai registrar também as informações. Veja bem, a cache ela fica dentro da cápsula do processador. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A RAM já são as plaquinhas, né? De RAM, né? São as plaquinhas que nós encaixamos nas placas, tá? Na placa-mãe. Já a cache, ela é um módulozinho que fica dentro, pequenininho, do módulo maior do processador. Então a cache ela fica junto com o processador, por isso que ela também faz o registro das informações. Já a memória RAM, a nossa memória de acesso randômica, ela tem algumas características importantes que costumam cair nas provas. A primeira, processamento.
A segunda, gravação ou armazenamento temporário. É assim que eles cobram. Gravação ou armazenamento temporário. Anote isso aí. Legal? E ela é a memória volátil. Essas são as características, né, do processador, da memória cache e da memória RAM. Então, repetindo, componente mais rápido do computador, processador. Memória mais rápida, memória cache. Qual é a memória de gravação? Temporária, armazenamento temporário, RAM. Processamento, RAM. Volátil, RAM e cache. Porque cache é um tipo de RAM. Então, RAM é volátil, cache também é volátil. Beleza? Componente mais importante, que gerencia toda essa comunicação, todo esse tráfego de dados, chipset. Beleza? Legal. Então, olha lá. Aqui nós temos os tipos, né, que eu falei para vocês no bloco passado. Os slides estão bem bacanas, tá? Você pode ficar muito tranquilo. Você vai ter um resumão aí bacana dos slides para poder, uma semana antes ou 2, 3 dias, você dar uma passada. Vai ficar legal, vai ficar com você. Eu acho que vai ficar bem bacana esse acompanhamento pelos slides. Então aqui você tem toda a informação da DRAM, olha, da nossa RAM dinâmica, que é a DRAM, desde a década de 90. Você tem a SDRAM, DDR, DDR2, hoje é DDR3, que é o padrão dos concursos públicos. E na prática. Olha aí, aqui eu tenho um modelinho de cada, DDR, DDR2, DDR3, viram? São essas plaquinhas que nós colocamos na placa-mãe nos slots, famosa RAM dinâmica. Aqui nós temos a cache, que é a famosa RAM estática. Então você percebe que aqui é o processador, é um módulo, e você tem um módulo pequenininho chamado de memória cache internamente no processador. Beleza? Então aquilo que eu já venho falando com vocês há um certo tempo no nosso curso aqui, né, uns 2, 3 blocos atrás, que eu gosto de trazer figuras para a sala de aula, porque as figuras elas vão enriquecendo aí, elas vão saindo do abstrato, atingindo o concreto, né? E você consegue visualizar. Você visualizando, você guarda melhor. Essa é a minha opinião. Então, poxa, você sabe agora o que é uma cache, você sabe o que é uma RAM dinâmica, não é? Então fica, eu acho que mais fácil você conseguir trabalhar aí os conceitos. A memória cache, né? Nós já vimos todas as suas características. Memória de grande velocidade, fabricada dentro dos processadores, beleza? Como que funciona a memória cache? Olha só, aqui nós temos o processador, aqui nós temos a memória principal. Quando você ligar o computador, vai aparecer na área de trabalho alguns arquivos. Você vai dar 2 cliques no arquivo para acessá-lo. Na verdade, a memória principal, ela vai no HD e pega esse arquivo. Ela vai lá no HD, né, e pega esse arquivo, beleza? Então, depois que a memória principal, na verdade, nas provas, ele vai falar de memória principal. Mas nós sabemos que a memória de processamento é a RAM. Nós sabemos que a memória principal se divide em RAM e ROM. E a de processamento é a RAM. Então, quem vai no HD pegar o arquivo é a RAM. Beleza? Aí a informação já está na memória principal. O processador vem na memória principal e pega o arquivo. E deixa aqui, ó, no L1 e no L2. O L1 e L2, essa divisão é a cache. Hoje, eles não estão mais cobrando L1 e L2 na prova, mas eu gosto de falar, porque se ele colocar L1, L2, a memória cache está certo. Mas hoje eles estão jogando, às vezes, SRAM, às vezes cache, falando de otimização, de ser volátil, ok? Então, eu coloco porque a gente sabe que muitas vezes a banca volta com uma informação antiga. Isso é normal nos concursos públicos. Então, para que eu fique seguro e você também, a gente dá uma detalhada a mais, não custa nada. Perfeito? Então, o processador vai no memória principal, traz a informação e deixa na cache. Qual é a principal característica da cache? Otimização. Ela vai otimizar a informação. Acabou. Ela vai otimizar a informação, né? Então, a informação ela vai abrir mais rápido. No momento que você dá 2 cliques no arquivo a primeira vez, ele demora um certo tempo. No momento que você volta e dá 2 cliques nele pela segunda e terceira vez, você vê que ele abre bem mais rápido. Por quê?
porque ele não está mais aqui na memória principal, ele está dentro do processador, dentro do módulo, na cache. Então o processador só pede aqui do lado, ela já abre para você. Ou seja, não tem que fazer esse caminho, memória principal no HD, depois ele esperar a memória principal pegar a informação para ir buscá-la. Então fica bem mais rápido, por isso que a memória cache ela otimiza, beleza? Classificação de memória ROM. A classificação de memória ROM hoje, ela anda sumida. Então, a ROM é o ponto, você tem que botar um asterisco aí, que você tem que conhecer, né? A ROM é a memória permanente, é considerado um chip, ok? É a memória não volátil. Então, essas características você tem que conhecer. Somente leitura. Então, essas características são importantes. Dentro dela, ela traz firmware. Então, ela vem no corpo da placa-mãe. Então, essas características eu acho que você deveria conhecer, porque de vez em quando aparecem nas provas de concurso. E conhecer essa variação de ROM, você pode até conhecer. Dê uma lida, conheça, mas hoje essas informações não são cobradas. Mas você sabe como eu gosto de trabalhar. Eu já deixo aí para você dar uma estudada, dar uma olhada, tá? Mas você pode ficar bem tranquilo que hoje não está caindo mais não. Então nós temos a PROM, a EPROM e a FEPROM, tá? Olha, FEPROM. Perfeito? Então, FEPROM, gostaria que você desse uma lida também, que é aquela memória das máquinas, dos cartões, parecida com a EPROM, mas consome menos energia elétrica e não necessita do aumento de tensão para ser apagada. É muito usada em cartões de memória de máquinas fotográficas digitais, de filmadoras, são os cartuchinhos. Então, dê uma lida em FEPROM, ROM, FEPROM, e saiba que existe a PROM, a EPROM e a EPROM, mas a ROM e a FEPROM, a ROM com certeza, todos os detalhes, todas as características. FEPROM, só você saber que é aquele cartuchinho que fica na máquina, tanto digital como na filmadora, mas dê uma lida, dê uma olhada, acho que é bacana. Você fala de memória, nós falamos de memória principal, ROM e RAM. Só que, tranquilo. Quando você fala de memória secundária, nós lembramos o HD. Maior memória secundária interna do computador. Perfeito? Memória de massa, memória de volume, memória pesada, memória de armazenamento. HD. Quando você fala de memória auxiliar, você lembra de quê? Temos várias. Vamos lá. CD, DVD, HD externo, né? Vou colocar aqui um menorzinho, porque o espaço aqui. Cartão de memória, pendrive, chip. Olha aí, são muitas memórias, né, auxiliares, fitas. Aí quando você fala de fitas, a gente pode colocar aqui DAT e DDS, que é a sua substituta, que hoje é o padrão. Então nós temos aí várias memórias auxiliares que pode cair na tua prova hoje: HD externo, pendrive, CD, DVD e talvez fitas. Cartão de memória chip foge da sua realidade e eles não vão cobrar isso na tua prova, beleza? Faltou uma memória que nós chamamos de memória virtual. Então existe a memória virtual. Se você perguntar para mim, mas se a memória virtual existe, eu vou falar, não, a memória virtual não existe. Desculpa, a garganta ainda está ruim. Memória virtual não existe. A memória virtual é criada. Ela é criada no momento da precisão. Então, qual é o momento da precisão de uma memória virtual? A memória virtual, ela é a memória principal mais a memória secundária. Isso é memória virtual. A memória principal, ela vai ser representada pela RAM
e a memória secundária ter o HD. Isso é memória virtual. Na memória virtual existem 3 tipos de memória: paginada, memória de troca, ok? Só que veja bem, paginada hoje não cai, né? Paginada não cai. O que a memória hoje que cai, memória virtual, que pode cair na tua prova, é memória de troca. Mas só que eles não estão mais falando nesses apelidos, paginada, troca, swap, eles não estão mais falando, tá? Então hoje, na verdade, eles estão trabalhando com o conceito de memória virtual. Ela é boa? Ela é boa? Ela é a memória que existe? Como é que é isso, né? Veja bem, a memória virtual não é a memória boa. Ela não é a memória boa. Por quê? Porque ela vai aparecer no momento que você precisa fechar o processamento e não tem memória suficiente para isso. Então, as pessoas quando olham para a RAM, elas pensam em velocidade. Na memória virtual não. A memória virtual exige dela capacidade. A memória virtual vai exigir mais capacidade da RAM. Então vamos supor que você tenha lá 4 GB de RAM. O seu pente está aqui na minha mão, ó. Vou desenhá-lo aqui no quadro. Seu pente de memória está aqui. Aí você tem 4 GB de RAM lá, esse é o pente de memória. Aí ele vai preenchendo, olha só, está quase no final. Vindo ali, eu tenho 8, dividi em 8, 6 estão preenchidos. Então você está processando muita coisa, abrindo muito arquivo, abrindo muita pasta, baixando muitos programas, fazendo muitas transferências, e você não tem memória para isso, né? Então, não existe erro de travamento de RAM, erro técnico. Ah, meu computador travou porque faltou memória RAM. Isso não existe. Esse erro de processamento não existe. Então, o que acontece? Quando a RAM precisa mais de capacidade, ela não tem, ela pede emprestado a quem? A memória secundária. A memória que tem capacidade, que é o HD. Ela vai lá e pede ao HD que forneça memória de massa, memória de volume, capacidade para ela fechar o processamento. Para o processamento ser fechado, o HD empresta, né? E disponibiliza o endereço onde as informações vão ficar. Então há uma troca, por isso que foi apelidado de memória de troca, tá? Então a RAM passa os dados e o HD armazena os dados, cedendo espaço para a memória RAM alocar os seus dados lá, os seus arquivos. Com isso, há um esvaziamento de RAM e o processamento começa a ficar mais rápido. Porque a RAM não está mais armazenando nada aqui, deixou tudo no HD. Isso é ruim, porque quando você junta a RAM com o HD, o seu computador fica lento. Porque você está juntando uma memória RAM que é rápida com um HD que é grande e pesado, um HD que é lento. E com isso o desempenho do seu computador vai cair, mas vai fechar o processamento. Então a memória RAM é boa? Não, a memória RAM não é boa. A memória virtual ela não é boa. A memória virtual ela não é boa. A memória virtual ela não é boa, beleza? Mas o que acontece? Ela não é boa, mas há uma precisão de fechar o processamento. Então a memória virtual ela é habilitada, ativada, criada no momento da falta da capacidade da RAM. O HD junta com a RAM, empresta um pedaço dele para que a RAM deixe os seus dados e faça seu processamento livre. Porque a RAM tem capacidade de frequência e velocidade, ela armazena e processa. Armazena e processa, já vimos isso, tá? Beleza? Com isso, a memória virtual habilitada, seu processamento, seu desempenho vai desabar, vai despencar, mas você vai conseguir acabar, né, com o processamento, sem que o computador pare. Mas aí fica aquela lupinha ali, ó, mas está processando. Não dá enter não, os meninos gostam muito de dar enter. Deixa fechar o processamento. Porque se você der enter, vai dar o loop, volta, e que nunca vai acabar. Então deixa ele na lentidão, tá? Que vai resolver. Acabou o processamento, há uma separação. A memória virtual deixa de existir, fez o papel dela, a RAM vai para o seu canto fazer os seus processamentos e o HD fazer o seu armazenamento, a sua alocação. É isso. Como é que eu resolvo esse problema de memória virtual? Mais capacidade de RAM. Então tira aqueles 4 que tem lá e coloca 8. Isso se sua placa-mãe suportar. Beleza? Então isso é a famosa memória virtual. Então nós fechamos aí a parte de memória, né? Falamos de memória principal, memória secundária, memória auxiliar e memória virtual. Olha aí, memória virtual.
tudo bem resumidinho para vocês, olha aí, memória virtual. Não é o mesmo tipo de memória existente no computador, ela é criada, ela é formada pelos gerenciadores de memória aqui. É um recurso do sistema operacional para criar mais espaço para programas quando a RAM física do computador é pequena para mantê-los funcionando. Consiste em reservar um espaço no HD, no qual você vai guardar os dados dos programas que estão em execução, viram? Os programas e dados só serão colocados na memória virtual se não houver espaço na memória física. Quando ele fala memória física, ele está falando de memória RAM. Ele está falando de memória principal, RAM, beleza? Não esqueça, algumas provas, algumas questões de prova, eles colocam como memória principal fosse só ROM ou RAM. Memória principal são as duas. Então eu já cansei de dizer, a memória principal que é volátil está errado. Memória principal não é volátil, porque a memória principal é a composição da RAM e da ROM. A RAM é volátil, a ROM não. A ROM não é volátil. Então cuidado com essas afirmações do CESP. A função do memória virtual é aumentar a capacidade da memória, não a sua velocidade. Até porque o HD é muito mais lento que a RAM. Quando se está usando demais virtual, o micro ficará mais lento, o desempenho cai. O ideal é ter mais RAM para não precisar usar a memória virtual, para não ser criada naquele momento a memória virtual. Ok? E aí, começamos, claro, a nossa revisão de memória, que é o nosso costume, o nosso combinado. 10ª questão, questão de múltipla escolha. Uma característica da memória RAM. Desculpa, gente, é porque realmente eu estou gripado. Veja bem, meus amigos, alunos. A RAM processa, a RAM grava, a RAM é memória elétrica, a RAM é memória volátil. 4 características. 3 caem. Processo, processamento, gravação e volátil. Elétrica eles não cobram, mas é uma característica. Gravação é o gabarito. Uma característica da RAM do microcomputador é memória virtual? Não. Memória virtual é a composição de duas. É de massa, é o HD. Secundário é o HD. Firmware, aí já está falando da ROM. Então, memória RAM, gravação. Aquilo que eu falei, olha a questão de prova, gravação. Então, você tem que lembrar que há uma gravação, e essa gravação é temporária momentânea, mas há uma gravação. O gabarito está bem de bola. 11ª, nos computadores atuais existe tipo de memória cuja função é atender a demanda de velocidade do processador. Qual é a memória que fica dentro do processador, dentro da cápsula do processador? Qual é a memória que registra as informações junto com o processador? Qual é a memória mais rápida do seu computador? Qual é a memória que otimiza as informações? Essa memória vai ser a resposta. Porque existe o tipo de memória cuja função é atender as demandas de velocidade do processador, ajuda o processador, dá um gás, empurra ele. É a memória cache, é a memória mais rápida do seu computador. E aí você percebe o que? Principal você já sabe o que é RAM e ROM, ROM você já sabe o que é, RAM e EPROM. Então, o ideal, tá vendo? Ele joga o EPROM, PROM, FEPROM como uma opção, ele não vai cobrar teoria. Então é importante você saber que PROM, EPROM, EPROM e FEPROM são tipos de ROM, só isso, para que numa questão, quando jogar uma opção, ou no CESP, quando ele citar, você não fique perdido. Mas a teoria delas, fique tranquilo que não será cobrado. Agora a ROM, ele cobra a teoria e às vezes aprofunda. E você que sabe tudo para matar a questão. Então, é só você saber, EPROM não é, EPROM é um tipo de ROM, PROM é um tipo de ROM, FEPROM é um tipo de ROM, é só guardar isso. A teoria, eles não vão te cobrar. Tá bom? Beleza? Porque tem muita informação muito mais importante, para cobrar de você. Mais uma questão. A busca antecipada de instruções é uma técnica utilizada pelos processadores de microcomputadores atuais, de forma a acelerar a execução de um programa. Ou seja, aquilo que nós vimos, os processadores, é uma técnica utilizada pelos processadores. O processador vai buscar a informação aonde? O processador vai buscar a informação aonde? Na memória principal. E deixa onde? Na cache. Para quê? Para otimizar as informações. Sempre ligando. Viram? Sempre ligando. Então, os processadores de microcomputadores atuais, de forma a acelerar a execução de um programa, as instruções são pré-carregadas na memória principal, tá vendo? Na memória principal para cache, para a memória cache. Gabarito letra B. Então, uma questão boa, nível 6 a 7 aí. Uma questão, se você não tiver essa noção que o processador vai na principal para pegar a informação, deixa na cache para ela ser otimizada no próximo acesso, ou seja, acessar mais rápido,
realmente essa questão fica uma questão difícil, complicada para se matar na prova. É uma questão da Fundação Carlos-Chagas. Então os processadores, eles vão onde? Na memória principal, não é isso? Pegam a informação da memória principal e deixam na memória cache para os próximos acessos. Essa é a informação correta, beleza? Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma questão. Não, as questões de revisão de memória fecharam. E aí, revisando aqui, placa-mãe, legal? Essas fendas são conhecidas como slots, onde nós vamos adaptar, conectar direto ou indiretamente dispositivos ou periféricos e componentes. Então já vimos isso aí, beleza? Vamos ler novamente o que significa uma placa-mãe. É a principal placa de circuito de um computador, é na placa-mãe que todos os componentes se conectam. Qual é a memória nativa da placa-mãe? Que vem junto da placa-mãe? Memória ROM, só para revisar. Beleza? A memória ROM vai trazer o quê? Firmware. Que fazem o quê? Gerenciam a placa-mãe. Beleza? Só isso nós temos que saber aqui. O resto nós já sabemos. Então, olha só. Os componentes são conectados nos slots. Essas fendas são os slots. Nós já sabemos disso. Como eu falei, eu estou gripado. Essas fendas são os slots, antigos soquetes. Então, os componentes são conectados aos slots individualmente, serão controlados pelos barramentos. Perfeito? Os barramentos nós ainda vamos ver, falar sobre eles. Olha quem está aqui, o chipset. Já sabemos tudo do chipset. Chipset significa o quê? Chipset. Um conjunto de circuito integrado em pastilha. Isso é chipset. O que o chipset faz? O que o chipset faz? Gerencia, controla o tráfego de dados na minha placa-mãe. Controla o conjunto de dispositivos e componentes na placa-mãe. Isso nós já vimos, beleza? É o centro nervoso da placa-mãe. Esse conjunto de chips controla todo o tráfego de dados pela placa-mãe. É a principal característica. Controlar todo o tráfego de dados na placa-mãe. Legal? Beleza. Só dando uma passada para a gente não esquecer, aquela revisada essencial. Vamos falar um pouquinho de chipset. Existem dois chipsets, assim, de gerenciamento de tráfego, né? Gerenciamento de tráfego. Existe um chipset chamado Ponte Norte e existe um chipset chamado Ponte Sul. O chipset chamado de Ponte Norte, ele vai gerenciar, só um minutinho. Ele vai gerenciar os maiores componentes da placa-mãe e os mais rápidos. Na verdade, o chipset Ponte Norte é o maior chipset e ele vai gerenciar os componentes mais rápidos da placa-mãe. Exemplo, cache, placa de vídeo, ok? Já a Ponte Sul, é o menor chipset e vai gerenciar os dispositivos, os componentes mais lentos da placa-mãe. Então vamos ver. A parte mais importante da placa-mãe é um conjunto de circuitos, que é o chip, que controla todo o funcionamento da placa. Os chips mais importantes são Ponte Norte, asterisco, Ponte Sul, asterisco. Ponte Norte é responsável por realizar a comunicação com os componentes mais rápidos. Olha só, Ponte Norte, componentes mais rápidos. Marque aí. Do computador, a CPU, o processador, a memória RAM, a placa de vídeo. Por isso dizemos que ela é responsável por controlar o desempenho do computador. Então, essa observação é importante. A Ponte Norte é o chipset que controla o desempenho do computador. Anote aí. Ponte Sul é responsável por realizar a comunicação com os restantes dispositivos do computador, ou seja, os mais lentos. Mouse, teclado, tudo que é ligado através de cabo é lento. O HD é ligado através de cabo, o teclado é através de cabo, o mouse é através de cabo, o monitor de vídeo, a impressora. A resposta demora para chegar. Então, eles são lentos. Legal? Esses são os chipsets que existem. Quando eu me perguntar na prova sobre chipset, você já sabe que é o componente mais importante da placa-mãe. A sua principal característica é controlar, gerenciar todo o tráfego da placa-mãe. Existem dois chipsets,
ponte norte, ponte sul. Ponte norte é o maior chipset, gerencia os dispositivos, os componentes mais rápidos do computador. Ponte sul é o menor, gerencia o resto. O que é o resto? Os componentes mais lentos do computador. É isso aí. Chipset são essas informações que você precisa para fazer a questão na prova de concurso. Barramentos. Olha só. Existem dois conjuntos de barramentos. Existem os barramentos internos e existem os barramentos externos. Inicialmente gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso com o professor Lac, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. Aí nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Tá? Vem falar conosco aí, aqui na LAC Concurso. Espero vocês.